bailarino, a gente aprende muito a se incentivar nas coisas de fácil acesso, né? As premiações, os festivais, os espetáculos, mas a rotina e a constância no dia a dia é o que é mais difícil de se ter, assim. Como funciona uma carreira como bailarino profissional? Neste episódio, a Evidência e o Na Dança Podcast convidam cada um de vocês para conhecer o backstage de uma carreira como bailarino profissional no Brasil. Será que é desafiador? Como criar as suas próprias oportunidades? Como lidar com os preconceitos de uma carreira artística e com a pressão dos palcos? Para conversar com a gente, recebemos Yoshi Suzuki, que é uma das maiores referências de bailarino profissional nos dias de hoje aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, estou muito feliz de te receber aqui, Muito viu? obrigado, Gê. É um prazer enorme estar aqui com você. Ai, que É legal. sempre muito bom conversar. Maravilha. Bater um papo. Para você que ainda não me conhece, prazer, eu sou a Giovana Pérez e vou estar aqui com vocês nesses episódios em parceria do Na Dança Podcast com a Evidência. No episódio de hoje, é claro, a gente vai ter cupom de desconto especial para vocês e daqui a pouquinho eu te conto qual que vai ser, tá bom? E hoje, então, a gente quer saber muito sobre sua vida hoje, esse backstage de uma carreira como bailarino profissional que já tem quantos anos aí, mais ou menos? 18 anos, eu acredito. 18 anos. No Brasil. No Brasil. Que legal. No Brasil. Profissionalmente, lindo. 18 anos. Uhum. Então conta, como que começou, como que tudo começou para você na dança? Bom, tem uma história que é muito boa. Uhum. Bom, eu pelo menos acho muito boa. Que a minha mãe me conta. Eu não tenho recordações dessa história, né? Eu tenho uma irmã que é um ano mais velha. E a minha mãe perguntou o que a gente queria fazer de atividade extracurricular na escola, né? E ela disse que minha irmã falou judô e eu falei balé. Olha que eu ótimo. Eu tinha 5 anos, minha irmã tinha 6 na época. Aí a minha mãe botou os dois na natação. Nem pra você, nem pra ela. Vai pra natação. Que ótimo. Mas então, eu acho que eu sempre tive essa atração pelos meios artísticos, assim. Uhum. A minha família conta muito de eu sair cantarolando para tudo quanto é canto. Ainda bem que eu não virei cantor, mas eu gostava muito de cantar. Entendi. Eu fazia, às vezes a minha mãe, quando ia reformar roupa, ajustar, porque a minha família é toda muito baixinha, né? Uhum. Então sempre que eles iam comprar roupa, tinha que ajustar, né? E eu lembro de ir com ela na costureira e tinham vários retalhos de roupa. Então eu pegava aqueles retalhos de tecido e fazia peças de roupa para as bonecas da minha irmã. Eu sempre gostei de desenhar, a vida inteira eu desenhei. Uhum. Então eu sempre tive essa paixão. E quando eu começo a ter na minha cabeça a recordação do balé especificamente, eu estudava de manhã e a minha mãe trabalhava numa maternidade do lado da escola. Lá em Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto. Uhum. E eu tinha que esperar ela sair do serviço, né? Então, normalmente, eu esperava 1 hora na escola, desde quando acabavam as minhas aulas até ela chegar. E eu ia para a área que tinha uma sala de dança lá. Uhum. E então, eu sempre ficava esperando a minha mãe, assistindo as meninas fazerem aula de balé, de jazz, sapateado. Legal. Mas eu negava para mim mesmo que eu queria fazer aquilo, né? A professora na época chamava a Fabiana Chiarelli, lá do Colégio Lacordaire. E ela me convidava para ir, vem fazer uma aula, vem. Eu, não quero, não vou fazer. Eu acho que porque na minha cabeça, naquela época, isso era uma coisa que não era permitida, sabe? Então eu mesmo não me permitia dizer que eu queria fazer aquilo. Não era nem um pouco incentivada também, né, Yoshi? Mas aí, com 10 anos, eu acho que a minha mãe foi percebendo que essa minha paixão, e também ela tinha uma preocupação que ela me falou depois, porque eu sou extremamente gamer, eu adoro jogar videogame, e eu Uma curiosidade do Yoshi. eu ficava, tipo, fim de semana, era dia de sexta-feira, era dia de na locadora, alugar uma fita, porque as que eu tinha em casa eu já tinha zerado tudo, né? E na época era cartucho. Então eu ia lá pra pegar, porque de sexta-feira você ficava sexta, sábado, domingo tava fechado, então você só devolvia na segunda, né?
Então eu ficava esse período assim, eu virava à noite. Eu ficava, tipo, Caramba. sem dormir, jogando videogame. E aí era uma preocupação da minha mãe também, com a minha saúde e tudo. Então, com 10 anos, eu pedi para fazer sapateado e aí eu comecei a fazer aula de sapateado E com ela 10 achou anos. ótimo. Ela achou ótimo. Depois ela fala assim, menino, depois ela brinca com isso, né? Eu me arrependi, porque depois era só balé, era só balé, era só balé. Volta esse gamer, volta! Mas foi isso. E eu comecei com sapateado, com 10 anos, e aí tinha um grupo de dança no colégio, onde os melhores bailarinos do colégio tinham esse grupo de dança, assim, né? E eu sempre fui muito Caxias e muito... além de ser Caxias, eu sempre fui muito determinado, né? Então eu queria entrar para esse grupo. Só que para entrar para esse grupo eu tinha que fazer outros tipos de modalidade. Então eu comecei no jazz e acho que com 13 anos, acho que 12 anos. E aí eu fui participar, o colégio foi competir com sapateado no Dança Ribeirão. Eu acho que a minha turma foi a primeira turma que foi selecionada do colégio para competir no Dança Ribeirão. Então a gente foi competir lá com sapateado e no Dança Ribeirão tinham vários cursos, né? E eu decidi fazer um curso de jazz. Fiquei totalmente perdido na aula, mas eu errava tudo. Eu ia para um lado, todo mundo ia para o outro. Mas no final, acho que era Henrique Carvalho, era o nome do professor na época. E ele esperou a minha mãe e falou, você tem que botar esse menino no balé. E aí tinha uma outra professora de dança na escola, na época, chamada Karina Angélica, que era do Estúdio Carla Petroni. Então ela me levou lá para fazer uma aula de balé com o Ricardo Camargo, que era o professor de balé na época. E foi paixão a primeira aula. Ai, que legal. Foi paixão a primeira aula. Eu fiquei assim, apaixonado. Eu queria saber o nome dos passos. E eu gostava muito porque o Ricardo, ele me explicava também, mas ele também me forçava a decorar os nomes, assim, né? Então, às vezes, ele fazia a brincadeira de falar só os nomes dos passos, assim, mostrar. Que legal. Então, eu me forcei a realmente aprender aquilo, assim, né? Eu precisava entender o nome dos passos, a coordenação, tudo. Aquilo, pra mim, abriu um mundo, assim. Foi incrível. Que legal. E nesse período, eu acabei me machucando, bem no comecinho. Você tava com quantos anos, mais ou menos? Acho que 14. Tá. Acho que 14. Ou acho que quando eu me machuquei, eu tinha 15. Eu não me lembro muito bem, mas acho que foi isso. E eu tive tipo uma micro-ruptura no tendão de Aquiles. E aí eu tive que ficar de gesso, que na época era gesso, né? É verdade. Eu botei um gesso faz muitos anos atrás. Que eu tô com 35 agora, gente, quem então vê o Yoshi, faz bastante tempo. Yoshi, você dorme no formol, né? Depois você conta pra gente os segredos da beleza. E aí eu não tinha o que fazer, porque eu não podia mais dançar. Então o que eu fiz? Eu no estúdio tinham várias fitas VHS. Na minha época era VHS, nem tinha saído DVD na época ainda. Talvez o YouTube tivesse, eu acho que já tinha internet, já tinha alguns vídeos de balé no YouTube, tinha um da Polina antigo. E, bom, e aí tinha esse armário com arsenal, assim, de VHS. E eu falei, eu vou assistir tudo isso e vou catalogar. Porque tava meio uma bagunça, então eu peguei um caderno e eu assisti VHS por VHS e anotava o que tinha. Tipo, se era VHS de variação de repertório, às vezes era VHS que tinha mandado para que o estúdio... Eu acho que quando eu entrei, o estúdio tinha 15 anos, 20 anos. Eu sou péssimo de data, gente. Mas aí eles já tinham ido há muitos anos para Joinville. Então tinham VHS que eram só desses que você enviava para festival, aí tinha VHS que eram os festivais de finais de ano, as competições com variação tal, aluna tal, e aí eu fiz, acho que a tia Carla, que é a dona do estúdio, ela diretora, com certeza adorou a ideia, né? Ela adorou, e acho que ela tem o caderninho até hoje. Olha, acho que eles têm digitalizado agora tudo, né, mas acho que ela guardou o caderno até hoje, e eu anotei tudo, tipo, coisa por coisa, e aí...
foi nessa época que eu comecei a ficar muito apaixonado pelos balés de repertório, né? Então, o que que eu fazia? Tinha um aparelho de VHS na sala e a minha mãe, no quarto dela, tinha uma TVzinha que tinha um VHSzinho embutido, assim, né? Aquela TVzinha que eu falo pequenininha, mas ela tinha aquela bundona, assim, né? E, e aí eu pegava o VHS que eu queria copiar, falava pra minha mãe comprar um outro VHS e eu copiava todos Entendi. os VHS que eu queria ter, assim. E aí você foi E eu entrando fui naquele entrando universo. naquele universo, aprendendo do meu Legal. jeito as histórias do balé, porque era muito escasso, né, na Sim. época, essa documentação, ou internet tinha pouca coisa ainda. E você lembra qual que foi o momento que você falou, ok, eu quero isso como profissão? Eu acho que desde o começo, Desde o era começo. uma coisa que eu acho que até sufocava a minha família, assim, sabe? O Como que tanto que foi eu amava lidar isso. com a sua família, né? Lidou com isso, de você estar na dança, né? Enquanto gênero masculino, enfim. Eu acho que tem até uma coisa de eu não entender no começo, porque a preocupação da minha mãe eu entendia de forma errada, assim, né? Ela tinha uma preocupação sobre não conhecer o que era esse mundo, porque eu também não conhecia, né? De fato, nesse período eu não sabia o que era ser um bailarino profissional de verdade. Eu só era apaixonado por aquilo, muito apaixonado. E o medo dela era porque fugia desse meio acadêmico, né? Essa Tradicional, né? tradicional. Então ela tinha esse receio, tinha uma cobrança muito grande também dos meus avós por parte de pai. Meu pai era falecido já. Ele faleceu quando eu tinha acho que 1 ou 2 anos de idade. E, aí tinha essa preocupação toda, assim, né? Em cima do que seria o meu futuro, né? Mas ela sempre me incentivou, assim, a minha família sempre me incentivou. Ela, meu tio me incentivou Legal. muito. Eu lembro dele falar uma vez que eu tava chorando porque as pessoas na escola eu era muito. Não tinha nem bullying, não existia essa palavra na época, né? Mas eu era muito bullyingado na época. E eu queria parar. E o meu tio falou: Não, você não vai. Agora, que depois de tudo, agora você Sim. vai parar? Agora que. Aham. E o meu padrinho também, que faleceu já, ele foi uma pessoa, assim, importantíssima na minha vida, Legal. assim, me ensinou muito. E essa coisa de determinação, tudo, a minha família sempre foi muito, muito correta comigo. A diretora da escola também, a Carla Petroni, porque eu sempre fui muito deslumbrado nesse meio também. Tudo aconteceu muito rápido na minha vida, na dança, assim. Então eu não tive muito tempo de absorver as coisas. Eu já comecei a participar de campeonatos, de festival, e eu lembro uma época, até eu tenho muitas, eu digo anjos na minha vida, assim, né, que me deram oportunidade e enxergaram algo em mim e falaram, me puxavam para baixo quando era necessário, né, tipo, olha, volta Pé no aqui, chão, né? pé no chão, puxar para baixo não, né, pé no chão, é, não é por aí, você tem que ver por esse lado. Então, a Pat Brown, eu lembro uma vez que a gente foi dançar, isso já na São Paulo Companhia de Dança, a gente foi ter um primeiro espetáculo da São Paulo Companhia de Dança em Ribeirão Preto. E ela sempre foi muito amiga da Iraciti Cardoso, que na época era diretora da São Paulo também. E, eu lembro da Pat Brown falar pra mim: Nossa, eu quase não reconheço você em cena, aquele menino que eu via fazendo a variação de La Sylphide no campeonato. Eu olhava e pensava: Acho que esse menino não faz a menor ideia do que ele tá fazendo. Mas e é muito legal essas Sim. conversas com carinho, assim, né? Com certeza. A Inês mesmo foi uma pessoa que me deu muita oportunidade, a diretora da São Paulo Companhia de Dança. Ela também já me chamou na sala quando eu era o bailarino rebelde da companhia na época. Eu acho que era eu e uma outra bailarina, Manuela Gattai, na época, os únicos que tinham 18 anos Você na entrou novinha, companhia. né, Yoshi? Eu fiz a audição com 17 ainda. Foi o seu primeiro emprego a São Paulo? Não, eu tinha estagiado em São José dos Campos, Tá. né? Eu trabalhei 1 ano como estagiário na companhia de São José dos Campos, depois fiz a audição pra lá. E até a chegada na São Paulo Companhia de Dança, com certeza você mesmo citou que teve obstáculos, assim, nesse sentido de
preconceito, né? Enfim. E como que você conseguiu lidar com isso? Muito pelo apoio da sua família, muito pela tua paixão com a dança. Porque eu acho que é importante a gente comentar que o preconceito, principalmente no gênero masculino, na dança clássica, ainda assim até hoje é muito grande. Uhum. Ah, se você dança, enfim, né? Tem vários preconceitos que rodeiam ali. Como que você lidou com tudo isso hoje? Eu acho que chegou um ponto que isso deixou de me incomodar, assim. Uhum, Também tem uma questão que eu sofria muito bullying, mas não era uma coisa, não chegava a ser uma coisa muito pesada, assim, uhum, sabe? Porque eu ouço relatos de bullying pesados, assim, sim. sabe? De apanhar e coisas, isso nunca aconteceu comigo, assim. E também a minha turma, quando a minha turma sempre, meus colegas de sala sempre me defendiam, sabe? Uhum, Professores também, então. E eu acho que chegou um ponto que eles começaram a entender a paixão que eu tinha por aquilo, sabe? uhum, Também, sim, né? que legal. Então, acho que o meu amor por aquilo foi maior também, Que assim. legal. E o apoio também, o apoio da minha família foi extremamente Uhum. importante nesse período. O apoio da escola foi muito importante também. E dos meus colegas também de sala, tudo foi... Eu digo, eu me sinto abençoado, assim, Que nesse legal. ponto, assim. E foi tão importante que, olha só a trajetória que você É, conseguiu estar, né, é, trilhando. E aí você chega na São Paulo, companhia de dança. A gente estava conversando um pouquinho aqui no off do quanto é privilegiado aqueles que conseguem um emprego enquanto bailarino profissional no Brasil, nas companhias oficiais, sim. né, públicas, privadas. E você conseguiu chegar nesse lugar. Conta um pouquinho pra gente esse episódio da tua trajetória hoje. Bom, eu tinha estagiado em São José dos Campos. Eu não estava muito feliz com o trabalho e tudo. Antes disso, né, foi nesse ano que eu estava estagiando em São José dos Campos que eu fui participar do IAGP. é, e acho que nós éramos em 36 solistas na época, Uhum. brasileiros. Foi uma leva bem grande de bailarinos competindo em solo no IAGP brasileiros. E dos 36, dois não ganharam bolsa. Eu cheguei até a final da competição, mas eu não ganhei bolsa para escola nenhuma, né? E aquilo foi muito frustrante para mim. Uhum. Então eu voltei querendo parar de dançar, mas o Ricardo Scher, que era diretor da época da Companhia São José dos Campos, a minha mãe e todas as mães das meninas do Pavilhão D também, onde o Ricardo era professor e diretor, me deram muito apoio. E nesse período, o pavilhão já tinha mandado vídeos para o Festival de Dança de Joinville. E eu lembro de conversar com o Ricardo e falar, não, então vamos pelo menos, né, cumprir com a responsabilidade de estar no festival, né? Uhum. E eu fui pro festival, ganhei primeiro lugar e ganhei melhor bailarino. Foi Um uma plot coisa assim, twist. foi uma coisa. E o festival tem esse lugar muito especial no meu coração, de fazer eu superar isso e Uhum. superar e querer continuar, correr atrás dos meus sonhos, de entender as coisas, né? Porque eu acho que toda vez quando a gente aprende nas situações difíceis, né? Uhum. Então, me ajudou muito, assim. São sempre as situações difíceis, eu acho que a gente tem que parar, que a gente para para respirar e tentar ver com clareza o que realmente a gente quer, Com o que certeza. realmente nosso coração tá falando. Uhum. E aí eu decidi no final desse ano ir para pro Jorge Teixeira, que ele era diretor do Conservatório Brasileiro de Dança na época, e hoje em dia ele é diretor do Teatro Municipal do Rio, né? Uhum. Então eu fiquei lá uns 4 meses, no início de 2008, final de 2007 para início de 2008, e eu tinha conversado com a minha mãe, eu conversei com a minha mãe e falei, olha, mãe, porque foi um baque para toda a família também, né? Eu não ter conseguido bolsa de estudos para fora. Mas eu tinha acabado o terceiro colegial, e aí eu pedi para ela um ano.
Falei, Uhum. olha, eu queria um ano pra eu tentar, pra eu realmente tentar, porque eu quero muito ser bailarino. E aí ela falou que me daria um ano, né? E isso seria nas custas dela, né? Que não é uma coisa fácil. É. Então, mas ela me deu esse ano, então eu tinha isso na minha cabeça, que em algum lugar eu ia conseguir um trabalho. Uhum. E aí abriu a audição para a companhia. Foi fevereiro? Você tá desde o primeiro ano da Isso. E companhia, aí, em né? 2008, quando abriu a 2008. audição, fui Uau. fazer a audição. E aí, Legal. a gente começou em abril, dia 1º de abril. Não foi A equipe, mentira. não foi mentira. A equipe de ensaio, né? Os Uhum. bailarinos, a companhia começou oficialmente em janeiro daquele ano, mas os bailarinos começaram no dia 1º de abril. E aí, foi isso, assim. Foi uma festa, eu Que fiquei legal. super feliz. A minha família, minha mãe, todo mundo ficou muito feliz. Uma grande conquista. Uma grande né, conquista, Yoshi? né? Que legal. Trabalhar de carteira assinada, né? No Brasil. No Brasil, na Exatamente. dança. Na dança. Então, é muito engraçado, porque a minha família acho que nem eu, a gente nem sabia que fosse possível, né? Acho que muitas pessoas hoje, às vezes eu pego o Uber, táxi, coisa, e as pessoas, a gente conversa, fala que você é bailarino, né? Como funciona, né? E as pessoas ficam chocadas, né? Que eu falo assim, eu bato ponto. Exato, eu trabalho com isso, não tenho outros 3 empregos, não, eu trabalho com isso mesmo. Mas é um baita privilégio realmente ter chego nesse lugar. Antes da gente continuar esse bate-papo com a São Paulo Companhia de Dança, eu quero te lembrar do cupom de desconto que vai estar disponível nas próximas 48 horas aí no site, para você usar no site da Evidência. Vai aparecer aqui na tela ou na descrição do episódio. E hoje, então, conta um pouquinho como é ser bailarino profissional, né, dentro do contexto ali da São Paulo Companhia de Dança. Fala um pouquinho pra gente da sua rotina, né? Porque eu acho que muitas pessoas podem ter essa curiosidade. Eu acho que ser um bailarino profissional é você se reciclar o tempo todo e encontrar o prazer nisso. Porque, primeiro, quando você é bailarino para uma companhia de dança, né, você não é bailarino para você, você é bailarino em prol de algo maior, que tem os seus objetivos bem claros, cada companhia tem os seus objetivos, ela tem a sua visão artística, a sua direção artística, às vezes pedagógica também, porque tem muitas companhias que fazem esse tipo de trabalho também, né, de formação de plateia. Então, eu acho que principalmente é você se renovar o tempo todo, né? Principalmente se for uma companhia de repertório como a que eu trabalho. Então, eu acho que é sempre aprender o máximo possível, porque eu digo isso porque quando eu entrei na companhia, eu tive muita dificuldade de me abrir pro aprendizado de coisas que eu não entendia e que eu não gostava, porque a dança ela é muito grande, né? E você trabalhando numa companhia de repertório, hoje em dia você fala, é uma coreografia contemporânea. O que é contemporâneo? Porque hoje em dia muitos estilos de dança se misturam não só mais com as danças que vieram do balé clássico ou dos palcos europeus, né? Você tem misturas de danças que vêm de danças populares de diversos países, né? Que no balé clássico já era inserido, né? Danças populares europeias, mas hoje em dia você tem danças populares, muitas coreógrafos brasileiros que trabalham com mix disso, e danças africanas, jazz, sapateado. Então você tem hip hop, danças urbanas. Então eu acho que o aprender a se esvaziar e aí se aprofundar dentro daquilo que o coreógrafo quer. Eu acho que o trabalho do bailarino é ser um instrumento de corpo e voz para a ideia do coreógrafo, né? Então, às vezes não é além de você gostar ou não daquilo. Exato. Porque a partir do momento que é uma profissão, aquilo não é mais só sobre você gostar ou não. Não é um hobby que você, quando não tá afim de fazer, você não vai fazer. Não vou pra aula. E você não vai escolher. Você tem que estar sempre ali
mesmo que as suas ideias não se identifiquem com aquilo que você tem que fazer, aquilo é o seu trabalho, né? Então, eu acho que o bailarino, a gente aprende muito a se incentivar nas coisas de fácil acesso, né? As premiações, os festivais, os espetáculos, mas a rotina e a constância no dia a dia é o que é mais difícil de se ter, assim. E tem que gostar da rotina. Tem que gostar, né? Tem que gostar. Às vezes você não precisa gostar, não. Ou pelo menos Você não precisa gostar, mas ali, você precisa entender o quanto ela é importante. Com certeza. Porque tem pessoas que não se adaptam. Eu sou uma pessoa que sempre tive muita dificuldade com isso. Eu sempre fui uma criança extremamente ansiosa. A minha família acredita até que eu tenha TDAH. Então, tudo pra mim que era de dopamina, de coisas assim, isso foi muito importante pra mim, pra essas coisas de pequenas metas, né? Porque era isso que me mantinha incentivado a melhorar e a querer mais. Importante. Mas também é importante entender que você tem que aprender a funcionar, às vezes, nas obras que você não quer, ou às vezes as obras que você quer você não vai estar, ou você ainda não está preparado para aquele papel, e saber entender o porquê você não está preparado e o que você precisa para aquilo, que vai além das questões físicas, porque às vezes um papel ele é determinante também pelas condições físicas da pessoa, porque principalmente se é uma coisa narrativa, as pessoas buscam algo que o semblante da pessoa, o jeito que ela dance, já diga, né, aquela mensagem que eu quero passar, mas não quer dizer que é impossível para quem não tenha aquele tipo de dança naturalmente, você não consiga correr atrás e desenvolver aquilo, né? Legal. Isso é uma dramaturgia do corpo. Isso é muito importante que você traz, Yoshi, porque pra gente olhar para além da sala de aula e para além da nossa técnica e para além do nosso físico. Eu acho muito bonito o que o Yoshi traz e, ao mesmo tempo, não dá pra gente romantizar a carreira e a rotina do bailarino por a gente se apaixonar pelo resultado do palco, né? Pra gente chegar lá tem muito trabalho. Essa constância de rotina que você não necessariamente precisa ser apaixonado e gostar, mas você vai entender, e isso que o Yoshi trouxe é perfeito, de que é o seu trabalho, né? Então, agora conta um pouquinho exatamente o que é a rotina com um bailarino, ou como pra você é essa rotina, Yoshi. Tem uma coisa que eu detesto um pouco, que é essa coisa do querer dizer o quanto é sacrificante, porque eu penso que todo mundo se sacrifica para tudo nessa vida, todas as profissões têm os seus sacrifícios, e então não é nesse ponto, né, de falar, é muito árduo, é muito puxado. Mas eu escolhi isso. Exato. Então vai ter prós e contras, né? Mas a rotina, normalmente, na companhia, se é uma companhia de repertório que dança balé clássico, a maioria das vezes nós iniciamos, a gente fala aula de balé, mas como se fosse, para dizer, como se fosse um aquecimento, né? Um início para preparação do nosso corpo. Normalmente aula de balé, porque a gente sempre tem ensaios de balé no dia, algum bailarino vai ter ensaio de balé clássico no dia. Então, para o balé clássico, para ter ensaio de balé clássico, é necessário que haja aula de balé clássico. E então, normalmente a gente já se acostumou a se aquecer com esse tipo de técnica. Mas às vezes, quando é necessário, ou o coreógrafo traz, ou o gerente de ensaio também está sempre trazendo pessoas novas, com aulas novas, para libertar essa disponibilidade de física, que também não é só mental, ela é física também, porque às vezes quando a gente a nossa musculatura, ela tá muito preparada para uma técnica específica, mesmo você sabendo, que a gente brinca de trocar o chip, né? Mesmo você sabendo como é outra movimentação, a sua musculatura, ela tá numa memória diferente e ela tá numa tensão diferente, então exige todo um trabalho diferente para soltar aquilo, ou prender aonde tem que prender, soltar onde tem que prender, que são coisas distintas, completamente distintas às vezes. São movimentações muito diferentes umas das outras, e eu acho que esse é o grande desafio, e é uma das coisas que eu sou apaixonado,
por fazer é esse caos inspirador que essa mistura de técnicas traz pro meu corpo. Assim. Uma hora tá no clássico, outra hora vai pro contemporâneo e volta pro clássico, né? Eu gosto desse caos, desse mix de... Eu aprendi a gostar, eu acho, e de sentir o meu... Eu acho que isso que faz sentir o meu corpo vivo, assim, sabe? Sim. Você tocou em pontos bem importantes aqui, que é a adaptabilidade de um bailarino, acho que isso é muito importante, né? Que vem daquela coisa de se esvaziar e se encher do que é preciso para aquele dia, né? E de ter esse conhecimento para além da nossa técnica. Então, sobre o que o coreógrafo está propondo ali, sobre outros estilos de dança, porque é legal a gente falar sobre isso, né? Senão a gente... Pode ser que quem veja de fora acha que é só pura execução ali, de você entrar na companhia, fazer a aula e ensaio. E não, é necessário essa troca pra gente se sentir vivo, né? E também o caminho em que a direção tá querendo levar aquilo, perfeito. né? É sempre muito importante a gente, como bailarino, entender qual é a posição em que eu estou dentro da companhia, qual é a posição da companhia dentro da sociedade, qual é o objetivo dessa companhia e o que eu quero, o que a direção espera de mim. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre claro para nós. Se não é extremamente importante perguntar, é muito importante você saber esclarecer, você tem que ter clara nas ideias as coisas para que você tenha onde trabalhar, né? E o que trabalhar. Exato, para ter essa perspectiva também de carreira, de almejar outras coisas, outros lugares, né? Exato. Você já teve algum desejo de dançar fora do país, Yoshi? Você sempre teve essa ideia, quando entrou na companhia, de que Brasil talvez seria esse seu lugar? Eu tive muito, já tive sim. É muito engraçado porque eu já tentei também, mas sempre que eu tentava não rolava e quando eu não queria eu recebia contratos. Então muito bom. Foi sempre muito assim, né? E foi assim a vida inteira, muito engraçado. Quando eu não pensava nisso, eu recebi contrato e falei que não. E aí teve momentos da minha vida que eu decidi, falei eu vou fazer e não rolou. E aí, quando eu já tinha desistido, eu já recebi contrato de novo, mas aí eu percebi que eu sou muito feliz aqui. Que bom. Eu tô me descobrindo em outras áreas e eu vejo muitos amigos meus que eu acho que eu não conseguiria, talvez... É muito difícil, você viveu isso, né, Gê? Então, é muito difícil viver fora da sua família, num país em que você não fala a língua no começo, ainda que você aprendeu, né, mas muitas pessoas às vezes não aprendem, e você fica num meio fechado, e eu acho que todas as vezes que eu fui fora sozinho, que não pela companhia, porque a companhia dança fora muito como convidada, né? Todo ano a gente tá fora dançando, mas é uma realidade diferente de estar lá morando, bem diferente. E eu sempre me senti muito ansioso, sabe? É uma coisa hoje em dia que eu trabalho, então eu me trato com psiquiatra, então eu acho que para mim seria muito difícil, sabe? E eu entendi isso para mim. Eu entendi que eu acho que eu não funcionaria, assim, sabe? Isso é ótimo, né, Yoshi? Porque eu tava converso com diversos bailarinos, entre o desejo de dançar fora do país e, de fato, dançar fora do país, existe um gap muito extenso de muitas coisas que às vezes a gente não se preocupa e vai perceber quando você já está lá. E aí vem todos aqueles desafios que você precisa lidar. Então, saber escolher ficar no Brasil também pode ser uma opção. Embora a gente saiba que o Brasil, talvez, enquanto oportunidades oficiais de contrato, CLT, enfim, ainda a gente precisa melhorar, né? A gente não tem como dizer que não, mas eu acho que a sua história pode inspirar outros bailarinos a acreditarem também na dança no Brasil, pra gente fomentar, né? E eu acho também que chegando aonde eu cheguei e o que eu almejo além disso, né? Isso eu tenho colocado muito em questão, porque eu tô com 35 anos, então a gente começa Vamos falar disso daqui a pouquinho. A gente começa a pensar um pouco, assim. Não que eu sinta que meu corpo tem isso, mas é importante, né? Sim. E eu acho que ter a voz para... e tá no seu país
né? E conseguir, é mais fácil você conseguir caminhos para que a dança, o que você pode fazer para a dança, né? Pela dança Isso é no seu lindo. país. Então, isso eu tenho colocado em questão ainda, assim. Legal. Eu tô seguindo muitos caminhos diferentes, todos eu tenho gostado muito. Eu comecei faculdade de administração agora, Que legal, pensando Yoshi. nisso, e também tô coreografando. Esse é um capítulo bom pra gente falar agora, então já solta esse spoiler Tá aí. bom. Pois é, eu vou começar a minha primeira obra oficial para uma companhia de dança. Tô muito feliz, a gente já teve uma pré-estreia, a gente dividiu a obra em 3 partes, porque era como para fazer, encaixar no cronograma da companhia, né? Então, a gente teve essa pré-estreia da primeira parte, a gente vai ter agora em abril a segunda parte, e depois a terceira parte. Eu acho que no Teatro Sérgio Cardoso, eu acredito que vai ter uma pré-estreia num espetáculo de estudante com a obra completa. Legal. E aí eu acho que na Sala São Paulo a gente faz a estreia Os spoilers oficial em aí. São Paulo. Como chama a obra, Yoshi? Alvorada. Alvorada. Ela tem esse nome porque quando eu conversei com a Inês Bogé, que é a diretora da São Paulo Companhia de Dança, sobre a obra, a gente estava conversando sobre música e aí a gente chegou à ideia de fazer uma peça clássica, ou que utilizasse a técnica clássica, né? E eu decidi que eu queria. Ela falou muito que seria muito importante utilizar uma música que tivesse uma conexão com o público, né? Então eu comecei a pensar, e aí eu comecei a escutar muita música. Eu sou um amante do período romântico, assim, eu adoro desde pinturas, óperas, balés Legal. e composições. Eu sou apaixonado, sempre fui. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu queria um compositor brasileiro do período romântico. Então eu fui atrás e eu comecei a escutar as músicas de Carlos Gomes. E eu fiquei encantado. E aí eu decidi, eu falei, eu vou fazer com as músicas de Carlos Gomes. E tem uma música dele, que é da ópera o Lo Schiavo, que ele foi um brasileiro que ele tem um busto dele acho que na Scala de Milão, se eu não me engano. E ele fez muitas óperas. E aí essa música que chama Alvorada, ela me encantou muito. E a palavra alvorada, para mim, ela tem um significado também de um recomeço, né? Um novo ar, um novo dia. Então eu achei que tinha toda a conexão, assim. Com também essa nova fase que está por vir, né? Exato. Olha que legal. Não que eu vou parar de dançar ainda. Pelo amor de Deus, não saia dos palcos. A gente ainda vai dançar juntos, produção. A gente tem uma história engraçada, fica pro próximo episódio aqui. Bom, Yoshi, eu fico muito feliz com esses caminhos todos que você agora consegue trilhar de uma carreira mais plural. Você com certeza é uma inspiração como bailarina profissional no Brasil e agora como profissional da dança para outras áreas. Pra gente ir pros nossos finalmente aqui desse episódio, eu quero fazer um bate-bola com você. Tá bom. Tá bom? Ai, meu Deus, bate-bola, já fico nervoso. Prepare-se. TDAH. Seu repertório já dançado favorito? La Sulfite. Seu maior diferencial é? Ai, minha altura. Maravilhoso! Sua maior dificuldade como bailarino é? Me manter quieto. Seu maior desejo profissional hoje é? Nossa, difícil. Meu maior desejo profissional? Ser feliz. Maravilhoso. Precisa de mais? Yoshi, parabéns pela essa trajetória maravilhosa. Que seja
assim, longa ainda, que a gente possa te ver não só nos palcos, mas em outros lugares ocupando. Você sabe o quanto eu sou sua fã, tá? E eu quero convidar vocês novamente aí pro cupom de desconto da Evidência nessas 48 horas. E é claro, a gente tem um mimo pro Yoshi aqui, a Evidência e o Na Dança Podcast. Obrigado, Muito obrigada, viu, Yoshi? Obrigado, Evidência. Não, a gente teria um tanto de coisas ainda pra conversar sobre a carreira dele e fica para um próximo episódio, Perfeito, né? Obrigada, perfeito. Yoshi. Muito obrigado. Obrigada, gente. Valeu!